palavra do Senhor Jesus para cada um de nós. Bom, vamos estar orando pela pastora Miriam nesse momento, se colocando de pé, para que Deus venha usar ela. Eu creio que vai usar poderosamente para falar no seu coração, porque a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, ela é boa e ela é agradável. Aleluia. Feche seus olhos, põe tua mão para frente. Papai, te entrega a tua filha nas tuas mãos. Esteja operando sobre a vida dela, trabalhando, que ela venha ser um canal, Senhor, através do que o Senhor tem para nossas vidas, cheia de bênçãos, de palavras, Senhor Deus, de restauração, transformação, papai, correção, o que for, eu sei que o Senhor manda com amor, papai. Esteja falando conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Glória a Deus. Esqueci dos óculos. Glória a Deus. Essa palavra o Senhor já estava ministrando ao meu coração desde sexta-feira. E hoje, conversando com a pastora Sheila, ele disse: olha, se você vai pregar hoje, ela ainda não sei como pregar, se você quiser, eu prego hoje, porque o Senhor já me deu uma palavra. E ela passou a oportunidade para mim. E essa palavra ela já veio estando no meu coração já há um tempo, só que foi fortalecendo na sexta-feira. E se você puder, abra sua Bíblia. Esse é um tema, é um versículo tema, mas a partir desse versículo nós vamos estudar a vida de um personagem da Bíblia. Mas está em Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. Os irmãos devem ter me ouvido falar esse versículo um monte de vezes, porque esse é um dos meus versículos da Bíblia favoritos. Porque ele traz uma grande verdade que eu tenho vivido e eu sei que muitos de vocês também. E diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. A pastora Shirley, depois procura o playback para mim do Confiarei, de Eduardo Silvana. É um dos meus versos favoritos. Os irmãos já devem ter ouvido eu falar aqui um monte de vezes aqui. Né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você prestar atenção no que tem sido a sua vida até aqui, você vai notar situações que aconteceram e que te favoreceram. Situações até que pareciam ser ruins para você, mas que no final se tornaram em algum tipo de bênção. Porque o Deus, ele é craque nisso. Transformar situações ruins em bênção. Transformar maldições em bênção. Quando parece que é o fim, ixi, acabou. Não, Deus vem lá e dá um novo início. Então o Senhor, ele tem essa capacidade. Tem, aquele livro, Uma Nova História, Deus tem para mim. Um novo tempo. Então quando parece que está tudo acabado, né? Não tem mais jeito, o Senhor vem e restaura e renova e faz um novo começo. E aí a pastora Shirley pregou na quinta-feira a história de José do Egito, né, conhecido como José do Egito. E a pastora Shirley falou da vida de José, falou um pouquinho sobre a vida de José, mas o foco da mensagem de quinta-feira foi os sonhos de José. Que José teve sonho e que esse sonho se tornou
tornou realidade. Só que esse sonho levou um tempo para se tornar real. José passou por uns tropeços até chegar na realização do seu sonho. E a palavra de quinta-feira foi essa, de não desistirmos do nosso sonho, de que se o nosso sonho está alinhado com o sonho de Deus, eles vão acontecer. Só que hoje eu quero falar de José, só que contando a trajetória de José. José, ele teve um processo até chegar ao propósito. E todos nós passamos por processos até chegar ao propósito. Quem, por exemplo, quer fazer medicina, é só ele se inscrever na faculdade e ele já se transforma no médico? Não. Quanto tempo dura uma faculdade de medicina? Alguém sabe dizer? 5 anos, o básico. Para se formar em medicina é pelo menos 10 anos. Para ter uma habilitação, por exemplo, ele se forma clínico. Para ter uma especialidade vai mais um tempo. Então, para se tornar um médico, não basta você fazer vestibular e passar no vestibular. Você tem aí mais, pelo menos 10 anos de estudo para se tornar um médico. Para se tornar uma mãe, tem um processo. Ela não é mãe só porque ela decidiu ser mãe. Ela passa pela gestação, e a gestação dura pelo menos 7 meses. Porque tem criança que nasce rápido, nasce antes da hora, desapressadinho. Mas vai pelo menos 9 meses. Então tudo na nossa vida, nós passamos por processos. Alguns processos são rápidos, alguns processos são mais lentos. E José, quando ele teve o sonho dele, e que ele via as estrelas, 11 estrelas, a lua e o sol se prostrando perante ele, ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente, estava saindo da adolescência para a juventude. E ele tinha os sonhos, e como a pastora Shirley falou na quinta-feira, ele era muito boca aberta, e ele ficava contando o sonho dele para todo mundo. E até o pai dele chamou a atenção dele. Ele falou: filho, você está sonhando demais, para com isso, para de ficar falando essas coisas. Mas Deus já tinha dado a José uma visão futura. José, ele tinha o dom da visão e de decifrar sonhos. Isso era um dom que José já tinha. Jacó, seu pai, já viu em José algumas qualidades. E Jacó, ele tinha uma preferência por José, porque José era o filho da velhice de Jacó. Então, Jacó já tinha uma predileção por José. José era um filho obediente, como a pastora Shirley falou na quinta. Era um filho que se interessava pelas coisas que o pai ensinava. Seus irmãos já eram meio rebeldes, aprontava, falava que ia cuidar das ovelhas e ia para as baladas nas cidades vizinhas. Ia sair com as mulheres, ia fazer bebedeira. E José ia atrás, via as artes dos irmãos e ainda fofocava dos irmãos para o pai. Aí os irmãos ficavam com mais raiva de José. Eles já achavam que José era preferido. Só que eles não viam a falha deles. Qual era a falha deles? Eles eram bons filhos? Não. Aí por isso que o pai termina agradando mais os filhos que estão obedecendo. Aí nós vemos uma coisa de Deus nas nossas vidas. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. É diferente.
ele tem filhos que se importam mais em agradá-lo. É essa a diferença. Muitas vezes, algumas pessoas olham e vê o irmão sendo abençoado e falam: por que ele e não eu? Ah, Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim, mas não sabe qual é a vida de intimidade daquela pessoa que está sendo abençoada. E não vê o seu erro, que é a sua falta de comunhão, a sua desobediência, a sua indisciplina. Deus se agrada dos filhos que o obedecem. A gente já tem falado aqui nesse púlpito várias vezes: a obediência traz a bênção, e a desobediência leva a caminhos maus, leva você a perder bênção e leva até a morte. Obedecer é sempre melhor. Então José, ele tinha essa graça com o pai por conta de ser um bom filho. E os irmãos tinham inveja dele, mas não viam as suas atitudes erradas. Bom, José, para chegar no lugar onde ele precisava, ele precisou passar por uns perrengues. Deus tinha uma promessa para José. José sabia que um dia os irmãos e os pais iriam se curvar perante ele. Ele não entendia ainda como, mas ele sabia que isso ia acontecer. Mas para que isso acontecesse, José precisou passar por um caminho bem complicado. Primeiro, seus irmãos tinham tanta raiva dele que queriam matar ele. Mas a morte não era plano de Deus para José. Então Deus não permitiu que ele morresse. Porque quando Deus tem um propósito e um plano na sua vida, Ele não permite que a morte te alcance. A não ser que você faça tanta da rebeldia que Deus termine desistindo e te levanta. Eu conheço alguns casos de pessoas que Deus chegou para ela e falou assim: olha, Deus está te dando a última chance. E a pessoa não aproveitou. E a pessoa terminou perdendo a vida, ainda jovem. Porque preferiu desobedecer a Deus. Porque Deus é misericordioso, gente. Deus é muito misericordioso. Deus é longânimo. Mas a longanimidade do Senhor tem limite. E se Ele vê que você não vai mais obedecer mesmo, que você quer ficar na rebeldia, Ele prefere te levar a deixar você pecar mais. Aí a morte não era para José. O que aconteceu? Seus irmãos o venderam como escravo para os egípcios. Aí alguns podem dizer: nossa, mas ser escravo acabou para José. Quem é que vai prostrar-se perante um escravo? Só que lá em Gênesis 39:2 diz assim: quando José foi comprado por Potifar, e o Senhor estava com José, e foi próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. A boa mão do Senhor era com José, mesmo ele estando como escravo no Egito. Eu não sei o que você está passando, que tipo de prova você está passando, mas a boa mão do Senhor é com você. Mesmo que pareça que está tudo contra você, a boa mão do Senhor é com você. E enquanto a boa mão do Senhor for com você, aonde você estiver, você vai ser próspero, mesmo parecendo que é o fim. José era escravo, mas a boa mão do Senhor era com José, e José
Potifar. Potifar achou tanta graça, tanta sabedoria na vida de José, que colocou José como mordomo da sua casa. Tudo de administração da sua casa passava pela mão de José. Só que José tinha um problema. José era um gatinho. Ele era bonitão. Às vezes ser bonito é problema. Para José foi, porque a mulher de Potifar pôs os olhos nele e quis ele para ela. Ele não quis pecar. Ele não quis errar. E por conta disso a mulher aprontou para que ele fosse morto, porque o pecado, a agressão que José foi, o falso que ela levantou sobre José, o levaria à morte. Ele foi acusado de tentar estuprar a sua patroa. Ela queria que José morresse, que ela estava com muita raiva porque José não quis ela. Aquela coisa da mulher ressentida, né? Mas Potifar sabia quem era a mulher dele. Sabia que ela não era muito boa coisa. E por isso ele só mandou prender José. José, mais uma vez, poderia morrer, mas não era plano de Deus que José morresse. Por isso José só foi preso. Aí alguns podiam olhar a história de José e dizer: pronto, agora acabou, né? De escravo agora vai ser preso, acabou para José. Mas o Senhor tinha planos com José. E quando José foi para a prisão, o carcereiro viu em José algo especial. E lá em Gênesis 39, do 21 ao 23 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Alguém prosperar na prisão, Deus é capaz de fazer você prosperar, mesmo no lugar mais difícil que você esteja colocado. Deus fez José prosperar na prisão. O carcereiro deixou tudo da administração nas mãos de José. O carcereiro nem se preocupava, porque estava com José, estava bem. Tamanha confiança que o carcereiro tinha em José, na qualidade de José, na inteligência de José, porque José era um homem inteligente, além de bonito, inteligente, né? Ó, duas qualidades. Tem muita moça esperando um rapaz bonito e inteligente. Oh Deus, prepara. Tem umas que já encontraram, né, Gabi, a Amanda e outras aqui já encontraram o seu bonito e inteligente. Ah, pastor, não é tão bonito, né? Não, mas profetiza, né? Inteligente também não é, profetiza. Profetiza que ele é bonito e inteligente. Podemos estar vivendo um tempo não agradável, não dentro daquilo que nós queríamos. Mas se permanecermos fiel a Deus, Ele permanece fiel a nós. E mesmo quando a gente não é fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não muda os seus princípios. Nós é que mudamos, mas Ele não. José, ele era um filho querido,
vivia bem aos pés de seu pai, recebendo ensino. De repente isso lhe foi tirado e ele se tornou um escravo. Mas ele foi próspero como escravo. Veio uma infeliz, trouxe discórdia, ele foi prisioneiro, mas mesmo como prisioneiro, mais uma vez ele é próspero e abençoado. E aí um dia ele está na prisão e 2 funcionários de Faraó foram presos junto com ele. Coincidência? Não. Deucidência. Deus pôs a mão nessa situação. E aqueles 2 funcionários foram presos junto com José. Gente, o cárcere, a prisão era grande. Mas eles foram bem onde José estava. Por quê? Porque tinha um propósito. Um era o copeiro e o outro era o padeiro de Faraó. Os 2 tiveram sonhos e os 2 contaram o sonho para José e José decifrou os 2 sonhos. O padeiro, o seu sonho não era muito bom, ele terminou morrendo. Mas o copeiro, o sonho dele dizia que ele seria restituído a ser copeiro de Faraó. Então José fala para o copeiro: olha, quando você estiver lá com o Faraó, lembra de mim, porque como copeiro do rei, ele poderia pedir para Faraó perdão para José. E se Faraó desse perdão para José, José sairia da cadeia. José estava vendo com olhos humanos como ele sairia da prisão. Quantas vezes a gente vê a situação nossa, uma solução com olhos humanos? Nós não vemos com olhos da fé. Nem sempre nós enxergamos o final das coisas. A gente só sabe aquilo pelo qual a gente está passando. Então José, ele achava que com a palavra do copeiro para o Faraó, ele seria livre. Só que o copeiro se esqueceu de José. Por 2 anos, o copeiro se esqueceu de José. Porque às vezes do nosso bem, Deus faz até as pessoas nos esquecerem. Deus até afasta algumas pessoas da sua convivência para o seu bem. Aí às vezes você acha: poxa, mas fulano me esqueceu. Poxa, eu fui tão amiga daquela pessoa e aquela pessoa não vem me ajudar, não vem me socorrer nesse tempo. Às vezes Deus está te preservando para alguma coisa e afasta pessoas de você por amor a você. Queridos, Deus é sábio nas suas decisões. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus o que fazer. Deus, você podia fazer assim assado. Ah, Deus, você podia resolver assim assado. Gente, não é errado a gente sonhar, nem planejar, nem orar. Mas nem tudo é como a gente planeja. Quem aqui participou do concurso da IP Promoções? Alguém aqui? Eu só fui eu. A IP estava premiando R$1 milhão nos meses de setembro, outubro e novembro. Eu comprei produto da IP, eu preenchi e pedi a Deus: Senhor, eu quero ganhar R$1 milhão. Era R$1 milhão e um carro. Pai, se não for R$1 milhão, pelo menos um carro. Aí o carro vai para o pastor Achille para a gente parar de andar a pé. Escrevi até a pastora Shirley, pus cupom no nome da pastora Shirley. Ganhei? Não ganhei. Porque não era propósito de Deus que eu ganhasse na promoção IP. Deus tem propósitos na minha vida, eu sei. Deus tem planos na minha vida e no tempo dele vai acontecer. Vocês aqui, a maioria aqui já sabem, eu já ganhei um carro. Na época meu esposo era vivo, nós ganhamos um carro.
E eu acredito que no tempo de Deus eu vou ter outro carro. Porque esse carro que nós ganhamos quando meu esposo faleceu, passados os anos, eu precisei entender porque eu tinha medo de dirigir lá em São Paulo e o carro estava guardado, só gastando. Porque carro parado gasta também. Eu já teve três pessoas diferentes fazendo propósitos que se a bênção chegasse nas mãos delas, elas iriam me dar uma casa. Eu ainda não ganhei a casa, mas eu acredito que no tempo de Deus eu vou ter a minha casa. Como Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que Deus vai fazer. Porque Deus está me mostrando que Ele está tocando corações, Deus está preparando o caminho para eu ter a minha casa. Nós não sabemos o como, mas sabemos que Deus vai fazer. Porque se Deus tem uma promessa, acredita na promessa. Você não imagina como, mas a promessa vai se cumprir, porque se Deus prometeu, Ele é fiel em cumprir. Porque Ele não é homem, nem filho de homem, para se arrepender do que Ele prometeu. Se você ama a Deus, se você está seguindo os propósitos de Deus, se você está obedecendo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai fazer com que tudo que você esteja passando se reverta em bênção. José tinha 17 anos quando ele teve o sonho. E aos 30 anos, José foi à presença de Faraó. Porque passou 2 anos, Faraó teve um sonho, e Faraó ficou muito perturbado com aquele sonho, na verdade um pesadelo, e ninguém conseguia decifrar aquele sonho. E aí o copeiro lembrou de José e falou de José a Faraó, e Faraó mandou chamar José. E José, antes de chegar à presença de Faraó, teve a sua imagem arrumada, teve o banho tomado, cortaram o cabelo, roupas limpas, porque na presença de Faraó não podia ir de qualquer jeito. E Deus manda dizer para você essa noite: não é de qualquer jeito que você vai perante a sua vitória. O Senhor vai preparar a roupa, o sapato, o preparo, o que você precisa para você chegar naquele dia em que a sua promessa vai se cumprir. Eu vim me lembrar agora, o Espírito Santo me lembra agora, de uma vez, eu já com meus 34 anos, eu tenho essa carinha de 35, mas eu tenho 57, tá? E nos meus 34 anos eu ainda nem namorava, não tinha ninguém, era uma solteirona, e morava com o meu pai. Minha irmã já morava em Morro Agudo, meu irmão era casado. E eu decidi, uma amiga minha, muito querida, tinha comprado um apartamento, eu decidi, eu vou comprar um apartamento também, e vou morar sozinha, né? E eu lembro que o pastor Joãozinho, ele era Joãozinho porque ele era Joãozinho mesmo, ele era desse tamanhozinho, mas um homem cheio da unção. E um dia ele foi visitar meu pai tinha operado, ele foi orar lá pelo meu pai, e quando nós estávamos saindo, ele tinha uma mania quando ele ia dar umas profecias, sabe aquelas profecias? Ele já pedia desculpa, irmã, você me desculpa, mas o Espírito Santo está falando, você me desculpa, eu não pode falar, se Deus está falando eu vou ouvir. E ele falou assim: o Senhor manda te dizer que você não vai sair da sua casa agora, não é para você sair da sua casa agora, porque você vai sair da casa do seu pai honrada,
Você vai sair da casa do seu pai como noiva. Eu só chorei. Parei com as conversas de comprar apartamento. Não tinha nem namorado, gente. Não tinha ninguém. Os meninos da igreja era tudo novinho. Eu era mais velha. Aí eu namorei uns perturbados no mundo, porque a gente não vestia, né? Fui namorar uns não crentes, quase quebrei a cara. Não, quebrei a cara, quebrei feio. Tomei na orelha. Ainda briguei com Deus. Olha, faz as burradas e ainda briga com Deus. Mas Deus é misericordioso, né? Levou um tempo. Quando eu me firmei com Deus, ó Senhor, a partir de agora é o seguinte: se é para eu ficar solteirona, eu quero ficar uma solteirona de boa com a vida. E comecei a servir no Senhor. Um ano antes do Senhor me apresentar o meu príncipe. Um dia no casamento, tinha 3 rapazes interessados em mim. Eu me senti a última Coca-Cola do deserto. Jesus, eu estou poderosa. Só que 2 eram não crentes. E 1 era crente. Eu fui orar. Disse, Senhor, eu não vou namorar mais não crente, porque eu já quebrei a cara, eu já sei que não crente não é para mim. Então, o Senhor é o seguinte, eu orei assim, ó, eu estou ensinando essa oração para os solteiros. Eu orei assim. Senhor, se o Senhor me quer sozinha, me prepara para ser uma solteirona de boa. Eu não quero ser uma solteirona chata. Agora, se o Senhor tem alguém para mim, apressa, porque eu estou carente. Eu orei desse jeito. Estou ensinando a dica. Olha, em um mês, me arrumaram um tal de um jantar. E o Geraldo estava nesse jantar. De repente, um amigo nosso falou assim: ô Miriam, e você e o Geraldo? Eu acho que vocês deviam casar. Oxe, é melhor a gente começar namorando, né? Geraldo muito tímido, Geraldo não falava comigo. Eu achava que a gente não tinha nada a ver. Todo mundo deu dor de barriga, todo mundo saiu da mesa, só ficou eu e o Geraldo. Aí o Geraldo fez aquele olhar do gato do Shrek. E aí, vamos tentar, gente, eu não tinha nenhum sentimento por ele. Mas naquele dia nós começamos a namorar. 9 meses depois nós nos casamos. E vivi 10 anos, uma vida de casamento tão feliz, que muita gente não viveu em muitos anos de casamento. Eu fui muito feliz por 10 anos. O Senhor levou o Geraldo para a glória, aprove Deus levá-lo, mas eu fui muito feliz. Eu era uma solteirona e Deus me fez esposa, mãe do clone do Geraldo. A diferença é que ele tem cabelo, o Geraldo era careca. Mas ele profetizou na vida do Daniel que o Daniel não vai ser careca. Então, quebrou essa maldição. O Geraldo e o Daniel vai continuar com esses cachinhos. Pastora Shirley calçando a vida. Então, queridos, às vezes o propósito, até você chegar ao propósito, vai algumas coisas no caminho. Mas se Deus tem um propósito, Ele vai fazer com que chegue. O Geraldo era tão tímido que ele não me pediu em casamento. Quem me pediu em casamento foi um amigo. O amigo dele me pediu em casamento para ele. Porque Deus prepara as coisas para aquilo que Ele tem para você. A gente precisa crer. José, ele levou 13 anos para chegar até o dia da sua bênção, até o dia da sua promessa. Foram 13 anos. Desses 13
Ele passou por escravidão, passou por prisão, passou por calabouço, e mesmo sendo próspero nesses lugares, ele passou. A Bíblia não menciona em nenhum, se você ler Gênesis, do 37 até o 41, onde narra a história de José, você não vai ver José reclamando da situação que ele estava fazendo. Nós, muitas vezes, quando a coisa não é do jeito que a gente quer, o que a gente faz? Reclama, murmura. O Senhor não se agrada de murmuração. O povo do Egito, quando o povo estava lá andando no deserto, o povo precisou caminhar mais 40 anos no deserto por causa da murmuração. A murmuração atrasa a tua bênção. Então presta atenção. Aprende a passar na situação confiando no Deus que te colocou, permitiu você passar por essa situação. Aprende a confiar nas promessas que o Senhor te fez. Para de murmurar, de reclamar. Tem crente que parece aquela Helena Hart. Os novinhos não vão saber quem é, mas os mais velhos vão lembrar. Aquela Helena que ficava: ó dia, ó vida, ó azar. Tem crente que é que nem a Helena Hart. Paz do Senhor, irmão, como é que tá? Ó prova, ó vale, ó deserto. Só sabe reclamar. Onde tem murmuração, não vem a bênção. Ah, pastora, mas eu tomei um trupicão no pé, estou com o dedão doendo e eu vou dar glória? Dá glória, é melhor dar glória do que murmurar. Quando não fala um palavrão, né? Fala um palavrão, diminui a dor do dedão? Não diminui, você perde a bênção, porque falou uma palavra ruim que não agrada a Deus. Então presta atenção. José, tudo que ele fez, ele foi abençoado, porque a boa mão do Senhor era com José. Por que a boa mão do Senhor era com José? Porque José honrava a Deus. Você tem honrado a Deus com a sua vida, com as suas atitudes? Se você honrar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, você vai ser próspero onde você estiver. Eu conheço história de pessoas que não tinham nem a faculdade, que não tinham nem. Som voltou. Som. Eu conheço pessoas que não tinham nem o segundo grau e alcançaram um lugar de destaque na empresa onde trabalhavam. Sabe como? Porque a boa mão do Senhor era com eles. Às vezes você tem uma faculdade, você tem um monte de curso e não consegue nada, mas depende da sua atitude. Como tem sido a sua atitude perante Deus? Né, Davi? Um amigo meu uma vez compartilhou de um conhecido dele que tinha um salário muito bom e vivia endividado. E um casal da igreja dele, que era diarista e o marido porteiro, e eles eram donos de um lindo sobrado. Qual é a diferença dessas pessoas? O casal diarista e de porteiro
eram fiéis e dizimistas na casa do Senhor, fiéis ao Senhor. E o que ganhava um salário bom não era dizimista na casa do Senhor e não sabia administrar o seu dinheiro. Porque a primeira coisa, quando você não é fiel ao Senhor, o devorador vem e te rouba mesmo, tá? Mas quando você é fiel ao Senhor, o Senhor te honra. O devorador não devora o que é teu. E a bênção vem sobre você. O que a palavra do Senhor diz? Se me obedecerdes, as bênçãos te perseguirão. Quem aqui está fugindo da bênção? Tem alguém aqui fugindo da bênção? Nem eu. Eu quero mais que a bênção me alcance. Mas tem gente que fica correndo atrás da bênção, porque vive em desobediência, aí a bênção não chega, aí ele fica correndo atrás da bênção. Mas você quer que a bênção corra atrás de você? Obedeça ao Senhor. Por fim, José chegou a governador do Egito. E os irmãos de José, quando se depararam com José, foram pedir perdão a ele, eles ficaram pasmos. E ele falou, José falou, está lá em capítulo 41. José falou para eles, olha, não fiquem tristes, não se sintam culpados, vocês só foram instrumentos porque Deus queria que eu viesse antes para o Egito. Porque por minha causa hoje eu vou salvar vocês da fome e vou salvar muitos povos da fome. José entendeu o propósito de Deus até na traição dos seus irmãos. E ele perdoou os seus irmãos. Eu compartilhando aqui com vocês, hoje eu entendo porque eu estou aqui em Morro Agudo. No começo eu vim com tratamento, eu achava que ia durar 5, 6 meses e que eu ia voltar para São Paulo. E o meu tratamento foi alongando, foi alongando, foi alongando, e eu já entendi, não depois desse último alongamento, mas já há um tempo atrás, eu já entendi que o Senhor tem propósito comigo em Morro Agudo, não só no tratamento, mas enquanto eu estou aqui, eu estou servindo ao reino junto com a pastora Shirley, e é plano do Senhor que eu permaneça aqui mais um tempo. Então eu já entendi do Senhor que esse não é tempo de eu voltar para São Paulo. Eu já conversei até com o Daniel, estou tentando cantar ele para vir para Morro Agudo, mas ainda não consegui. Mas eu já entendi. Um tratamento que era para durar 6 meses, já estou aqui há 1 ano e 3 meses, com uma possível, o meu transplante possivelmente vai ser em maio, pode ser para frente ou pode ser antes, mas está agendado para maio. Depois do transplante, mais 3 meses de isolamento. Então eu estou ficando logo, eu já virei Morro Agudense. E eu já conversei com o Daniel de que eu vou permanecer em Morro Agudo. Vou sair de São Paulo para vê-lo e voltando, mas o meu endereço vai ser Morro Agudo, porque eu já entendi de Deus que é para eu estar aqui. O propósito no início foi tratar de uma enfermidade, que o Senhor já me falou que também não é para a morte, então eu vou viver muito ainda. O Senhor, Ele age do jeito dele, Ele move as coisas e nos prepara para o propósito dele. Então obedecer é o melhor, honrar a Deus é o melhor, e ao final vou cumprir o propósito do Senhor. Eu não sei por quantos tempos, por quantos anos eu ainda viverei, nem por quantos anos eu vou estar em Morro Agudo, mas eu sei que ainda por um bom tempo eu estarei aqui, porque eu entendi o propósito do Senhor.
José entendeu o propósito do Senhor. E ele perdoou seus irmãos porque ele entendeu que era tempo dele ir para o Egito. Outro jeito, ele não iria para o Egito. E ele entendeu isso da parte de Deus. Eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é o deserto que você está passando, qual é o seu Egito. Mas confia. Aquele que te prometeu, ele é fiel e cumprir. E as coisas que estão acontecendo, Deus pode transformar tudo em bênção na tua vida. Até aquilo que parece ser difícil, Deus torna possível. Confia. Termino com a história de um irmão. Um dia ele chegou numa empresa que ele tinha muita vontade de trabalhar naquela empresa. E um dia ele chegou com o currículo e deixou na portaria. E o porteiro falou para ele: olha, a gente nem está pegando o currículo. Ele: não, pega o meu currículo, porque o meu sonho é trabalhar aqui. E o porteiro falou assim: olha, eu vou ficar com o seu currículo, mas vai ser difícil você entrar aqui. E ele continuou orando, porque o sonho dele era trabalhar naquela empresa. Apareceu uma oportunidade numa empresa, no mesmo quarteirão, mas que não era aquela. Como ele estava desempregado, ele foi trabalhar naquela empresa, porque ele precisava de emprego. Passou alguns dias, um mês, a empresa que ele desejava entrar comprou a empresa que ele estava trabalhando e ele foi transferido para a empresa que ele gostaria de trabalhar. E ele entrou pela portaria e falou com o porteiro: eu não falei para você que eu ia trabalhar aqui? Porque quando Deus tem projeto na tua vida, quando Ele tem propósito, Ele muda até o que parece que não tem nada a ver com você, para te abençoar. Então confia no Senhor. Fique em pé no seu lugar. Enquanto eu canto, eu quero que você olhe ao Senhor e fale: Senhor, eu quero entender, eu quero confiar que tudo que está acontecendo na minha vida deste tempo é para o meu bem. Eu quero tão somente confiar. Tudo coopera pro bem. Às vezes não vemos como pode ser, surpresas que a vida revela a nós. Não irão surpreender a Deus.
Quando não perceba, quando eu não olhar, só vou perceber. Agradeço a oportunidade, as palmas a você. Ora confiar no Senhor. Ora depositar